Olá, boa tarde. Hoje eu, Bianca Carine e Sandy Alves apresentaremos a proposta da nossa cervejaria, a Cervejaria Artesanal Cherry, na disciplina de Biotecnologia Industrial e Biotecnologia de Alimentos, que é ministrada pela professora Daniele Silveira. Esses são os tópicos da nossa apresentação e, inicialmente, realizaremos uma descrição da nossa empresa, né, dos objetivos. Daremos uma introdução sobre assuntos que abordam a produção de cerveja, como são os processos, orçamentos e como faremos o marketing e o produto final com as nossas conclusões e perspectivas. Bom, a nossa empresa, ela surgiu através de uma paixão, né, de duas amigas universitárias, eu e a Sandy, no caso, e a nossa paixão é por cervejas artesanais, doces e frutadas. E a gente observou que no mercado é muito difícil encontrar esse tipo de cerveja, ou quando se encontra, o preço é muito alto. E com isso a gente resolveu fundar a nossa cervejaria Cherry, em referência à fruta cereja, que possui uma cor e um sabor marcante. A nossa empresa ela seguirá um segmento craft brewing, ou seja, uma fabricação artesanal, e a gente vai focar nos consumidores que procuram cervejas com sabores, aromas e cores diferenciadas, né? Saindo do comum. O nosso nicho no mercado será um produto de identidade única, com alto valor agregado e uma produção artesanal focada na qualidade. A distribuição inicial, né, será feita na região dos lagos, né, focando nos bares, restaurantes e distribuidores de bebidas. E o nosso carro-chefe será a nossa cerveja Red Cherry, que é uma cerveja de cereja que leva o nome da nossa cervejaria. O objetivo da nossa empresa, o objetivo geral, né, da nossa empresa, é produzir e comercializar cervejas de qualidade e diferentes do padrão dominante, com preços justos, né, para bares, restaurantes e distribuidoras de bebidas das principais cidades da região dos lagos. E dentre os objetivos específicos que buscamos com a nossa empresa, é uma produção de cerveja com um método totalmente diferente, que é um método artesanal, utilizando leveduras imobilizadas, né, a fim de atrair bares e restaurantes da região dos lagos, com o objetivo de promover um lançamento de novas cervejas a cada ano, e também buscaremos organizar eventos relacionados à cervejaria. O Brasil é atualmente o terceiro maior produtor de cerveja no mundo, e a produção de cervejas artesanais ela vem crescendo com o passar dos anos, e em 2017, cerca de 20% da produção nacional foi oriunda de cervejas artesanais, situando o Brasil como um dos maiores fabricantes de cerveja no mundo. E a cerveja, né, é uma bebida produzida a partir da fermentação de cereais, principalmente a cevada maltada, e acredita-se que tenha sido uma das primeiras bebidas alcoólicas que foram criadas pelo ser humano. No processo de produção de cerveja, são utilizados micro-organismos, nesse caso, as leveduras, né, Saccharomyces cerevisiae, e também é um processo diferente, denominado como imobilização de leveduras, onde é feita a utilização de micro-organismos imobilizados. É uma alternativa bastante vantajosa em relação às inoculações tradicionais. E a imobilização de leveduras, ela consiste em diminuir a quantidade de água disponível para a levedura, para poder aumentar o shelf life, ou seja, a validade do produto. E essa imobilização ela facilita o reaproveitamento dessa levedura no processo, e existem inúmeras técnicas de imobilização, desde a imobilização com aginato de cálcio, onde esse aginato basicamente aprisiona a levedura, né, formando partículas esféricas com essas células,
a técnicas de agregação de células em superfícies eletrostáticas, onde essas superfícies ela atraem a levedura e acabam imobilizando elas. E também existe a imobilização através de resíduos inorgânicos, onde eles usam areia, argila, né, expandida, pedra vulcânica ou barro para imobilizar essas leveduras. Bom, na metodologia da nossa empresa, utilizaremos as matérias-primas, água, malte de cevada, lúpulo, levedura e outros ingredientes. Bom, a água é vista como um elemento essencial, né, na produção da cerveja, pois ela representa 90% da constituição do peso da cerveja. E as suas características físicas e químicas são fundamentais para se obter uma cerveja de qualidade. E por isso, antes da utilização, eles fazem uma análise físico-química, destacando os parâmetros de pH, turbidez, cor da temperatura, entre outros. E dessa forma, as indústrias produtoras de cerveja, elas procuram locais onde a composição da água ela seja estável, né? Ou seja, uniforme e de boa qualidade, porque a cervejaria utiliza muita quantidade de água para a produção da cerveja. O malte de cevada é uma planta, né, da família das gramíneas, e elas são nativas de climas temperados, e após a colheita dos grãos de cevada, eles são enviados para as maltarias, onde eles são submetidos à germinação controlada. O malte é a própria cevada germinada. E maltear significa quebrar a dormência do grão, por isso existe o processo de maltear na produção da cerveja, né? Onde quebra a dormência desse grão, né? E é um processo no qual se obtém a degradação da endosperma dos grãos de cevada e a acumulação de enzimas ativas nesse grão. E a trituração é uma das operações, né? Unitárias, que tem influência diretamente sobre a rápida transformação, né, físico-química e o rendimento e a clarificação e a qualidade do produto final, né? E o malte apresenta um alto teor de amido e ele também confere um sabor e aroma e confere um corpo característico da cerveja. O lúpus, também é conhecido como humus lupus, é uma planta, né, trepadeira, que ela pertence à família da Morácea, e ela é originária de zonas temperadas. É uma planta que produz flores e ela é muito utilizada na produção da cerveja, né? Eles utilizam essas flores femininas, né, que contêm uma substância chamada lupulina, que quando fecundada, elas conferem um amargor, né, e um aroma das propriedades e algumas propriedades medicinais. O que confere ao mosto, né, cervejeiro, a cerveja, aquele o caráter aromático do lúpulo, são os óleos essenciais e eles são altamente voláteis. E durante o processo cervejeiro, né, durante o processo da cerveja, há perda de 96% a 98% desses óleos voláteis. E a levedura é um ingrediente principal, né, um dos ingredientes principais também, é utilizado no processo fermentativo dos açúcares no mosto cervejeiro, e o fermento cervejeiro é utilizado para a produção de cerveja, as cepas das leveduras Saccharomyces cerevisiae, e que possui uma alta fermentação, e também tem outro tipo, que é a Saccharomyces uvarum, que possui uma baixa fermentação. E essas leveduras, elas são organismos eucarióticos, né, unicelulares, e possuem a habilidade de metabolizar eficientemente, né, os constituintes do mosto, que é aquele caldo resultante da mistura a mistura fervida, né, do malte, a água,
rico em açúcares fermentáveis. E os outros ingredientes são os aditivos, né, ervas aromáticas e frutas, que são frequentemente utilizados, né, como ingredientes na fabricação da cerveja, né, a fim de mudar o aroma, a cor e o sabor, criando as características únicas. E aí que entra a cereja, né, onde utilizaremos a cereja para conferir uma cor vermelha ao nosso produto e também um sabor adocicado com baixa acidez. E nas etapas de produção de cerveja, a Sandy vai explicar como que vai ocorrer essas etapas da produção da cerveja. Então, pessoal, dando continuidade, né, à apresentação das metodologias da nossa cervejaria, vamos falar sobre as etapas de produção da nossa cerveja. E essa imagem, ela é uma representação de um fluxograma do processo da produção da cerveja Cherry da nossa empresa. Bom, o processo de obtenção do malte é construído de 4 etapas: limpeza dos grãos de malte, embebição, germinação e a secagem. Inicialmente, será feita a limpeza dos grãos de malte, fazendo então a separação da palha, pedras, pequenos pedaços de madeiras e outros elementos que possam estar agregados, né, com os grãos de malte. Já na embebição, a cevada é colocada em tanque cilíndrico com água. A água deve estar na temperatura entre 5 e 18 graus e é trocada a cada 6 a 8 horas. O oxigênio necessário à respiração do embrião da cevada é fornecido através da injeção do ar nos tanques. E o processo, né, termina em 2 dias, quando a cevada atinge de 42% a 48% de umidade. E nesse ponto é o processo de germinação, onde há, né, o aparecimento da radícula. E no processo de secagem é retirado o excesso de água dos grãos por meio de peneiras, e esses grãos vão para o forno, onde será feita a secagem desses grãos. Depois, então, né, de todas essas etapas iniciais, tem as etapas de preparo do mosto, onde tem como etapas principais, né, desse processo a moagem do malte, o qual irá romper as cascas e expor os conteúdos dos grãos. Em seguida, a maceração do malte, onde eles serão misturados à água aquecida em torno de 65 graus, para ativação das enzimas que estão presentes no malte. E essas enzimas têm o seu grau ótimo nessa temperatura, e são elas que irão promover a hidrólise de amido e açúcares mais simples. Depois temos a filtração do mosto, em seguida a fervura do mosto, que chegará a temperatura de até 100 graus, no período de 60 a 90 minutos, onde ocorre a inativação de enzimas, coagulação e precipitação das proteínas, e mantendo a fervura sempre constante, inicia-se a etapa de adição do lúpulo. Muitas vezes o lúpulo é acrescentado quando a fervura está no meio ou mesmo no final. A razão, né, para isso é que os óleos essenciais do lúpulo, responsáveis, né, pelo desenvolvimento do aroma, são voláteis, podendo se perder na fervura prolongada. A próxima etapa será o resfriamento do mosto, com a adição de oxigênio. Esse é um processo, né, onde o mosto é resfriado para que o fermento, ou seja, as leveduras Saccharomyces cerevisiae, possam ser inoculados, e também onde ocorre a fermentação, transformando os açúcares do mosto em gás carbônico e etanol, necessitando, né, de temperatura constante entre 8 e 15 graus Celsius. Logo depois tem a etapa de clarificação, que tem um processo de decantação, que são realizados em tanques com altas velocidades, que tem como objetivo separar as proteínas e algumas partículas através da centrifugação. Nessas etapas de preparo do mosto, um total de 156 kg de malte deve ser moído e transferido para a tina de mosturação, já abastecida com 390 kg de água. O processo de mosturação é então iniciado, utilizando vapor produzido por uma caldeira. No processo de filtragem, serão adicionados mais 703 kg de água,
em 2 etapas, e são extraídos 94 quilos de bagaço. O restante, que equivale a 1.000 quilos e 155 gramas, é então bombeado para a tina de fervura, onde o mosto é fervido por 1 hora e 50 minutos até 2 horas, onde serão adicionados 420 gramas de lúpulo em 2 vezes, uma no início do processo para conferir o amargor e a segunda próxima ao final do processo para dar o aroma. E espera-se, né, perder por evaporação o equivalente a 57 quilos de água. Restam, então, aproximadamente 1.000 quilos e 100 gramas de mosto que são transferidos para o Whirlpool, um equipamento cilíndrico onde o mosto é bombeado para o seu interior, ocorrendo o vórtice, que é uma correnteza circular, o que faz a separação de micropartículas que se formam na produção de cerveja. E nessa fase, espera-se retirar o equivalente a 7,8 kg dessas micropartículas, que são chamadas de trube, que será adicionado ao bagaço retirado na filtragem. Do Whirlpool, espera-se ser retirado uma quantidade aproximada de 1.000 quilos e 90 gramas de mosto, a ser resfriado por meio de um trocador de calor de placas, dividido em 2 estágios. No primeiro estágio, é utilizada a água a temperatura ambiente, e no segundo estágio, o fluido advindo do banco de frio, numa temperatura próxima a 0 graus. Resfriado, né, uma temperatura entre 10 e 12 graus, o mosto recebe a injeção de 2,5 kg de oxigênio e em seguida da levedura, aproximadamente 7,8 kg, na linha de fluxo. Então, o mosto é bombeado para os tanques de fermentação, maturação, para que seja iniciada a fermentação. Seguida, né, dessas etapas, então, do preparo do mosto, tem a etapa de fermentação, onde ocorre a transformação dos açúcares simples em álcool, gás carbônico e liberação de calor por micro-organismos, que nesse caso são as leveduras Saccharomyces cerevisiae, né, utilizada na nossa cervejaria, a qual tem sido muito eficiente nesse processo de fermentação alcoólica. E ao final desse processo, temos o extrato de levedura. Esse processo, né, de fermentação ele dura em média 10 dias, aproximadamente, a 10 graus Celsius, e a temperatura dos tanques ela é controlada por meio de um chiller, um equipamento de refrigeração utilizado para resfriar e bombear fluido refrigerante aos tanques de fermentação, maturação e armazenagem. Esse chiller ele é conectado diretamente aos tanques. Ao final, né, do processo de fermentação, a temperatura é reduzida para patamares próximos a 0 graus, interrompendo a ação da levedura, que precipita, sendo então retirados entre 15 e 16 quilos de levedura que se precipitou nesse momento. Aproximadamente 50% do volume de levedura coletada será adicionado ao trube e ao bagaço, e esse será destinado, né, para a alimentação de animais, e o restante poderá reabastecer a linha de elaboração por até 6 vezes. Bom, após o processo de fermentação, seguiremos então para as etapas de processamento da cerveja. Nessa etapa, nós temos a maturação, onde é nessa etapa que adicionaremos 6,5 kg de polpa da cereja, porque é nessa etapa que manterá o sabor e o aroma da fruta fresca na nossa cerveja cherry. No próprio tanque de fermentação, é iniciada a maturação a 0 graus, que deve se estender por aproximadamente 14 dias. Durante a fermentação e maturação, se perde aproximadamente 50 quilos na forma de CO2, restando em torno de 1.000 litros de cerveja. Ao final, né, da maturação, a cerveja estará apta ao consumo, mas ainda será filtrada
filtrada, né, clarificada por meio de filtro de terra de atomácia. Então, nessas etapas ainda, né, do processamento da cerveja, temos essa etapa de filtração, clarificação, e essa etapa tem sido realizada, né, com sucesso, onde nós utilizamos a terra de atomácia, que são algas que são bastante aplicadas no processo de filtração de bebidas, de uma forma geral. E o outro processo é a de carbonatação. O teor de CO2 existente na cerveja ao final do processo não é suficiente para atender às necessidades do produto. E dessa forma, né, realizamos a carbonatação da mesma, né, por meio da injeção do gás carbônico. E como, então, etapa final de todo o nosso processo de produção da cerveja Cherry, temos o processo de envase, que consiste na etapa de colocação da nossa cerveja nas embalagens que serão posteriormente comercializadas. As nossas embalagens, elas serão, né, muito higienizadas, para que não haja nenhum risco de contaminação. Então, a cerveja é transferida já pronta para a embalagem customizada, sem nenhuma corporação de ar. E depois dessa etapa, né, de envase, nós passamos essa cerveja pela etapa de pasteurização, que é um método, né, muito importante, pois não haverá perda significativa da qualidade da cerveja, e também é um método onde será eliminado grande parte dos micro-organismos que possam estar presentes no mosto. Então, essa pasteurização consiste, né, no processo de esterilização, em que submetemos o nosso produto ao aquecimento e depois seguido de um rápido resfriamento, em torno de 4 graus. Esse processo de pasteurização é interessante porque, se submetermos a cerveja a uma temperatura de 100 graus Celsius em autoclave, por exemplo, vai haver uma perda de propriedades e evaporação do álcool. Então, a pasteurização ela é interessante, pois esse processo ele possibilita a esterilização do nosso produto sem que haja perda nutricional, perdas, né, de propriedades e evaporação do álcool. E, por fim, então, depois de finalizar o nosso produto, de colocá-los nas embalagens, colocar os rótulos, né, e passar pelo processo de pasteurização, a nossa cerveja artesanal ela estará pronta para ser consumida e devidamente distribuída nos comércios, nos bares e restaurantes das cidades da região dos lagos para comercialização e consumo. O produto acabado ele será armazenado nos próprios tanques, que já dispõe de sistema de refrigeração adequado. E considerando as perdas que se tem no envase, no final desse processo de produção, teremos aproximadamente 1.000 litros de cerveja. Então, o protocolo utilizado, né, para a imobilização das leveduras Saccharomyces cerevisiae consiste na imobilização dessas células em alginato. E para a realização do processo de imobilização, uma suspensão de leveduras 1% será misturada com uma solução de alginato de sódio a 4%, previamente esterilizada. A contagem de células nessa suspensão de leveduras será realizada na câmara de Neubauer. As soluções de alginato e levedura serão misturadas em partes iguais, 1 para 1, e o alginato nessa solução será diluído para 2%. A mistura resultante ela será gotejada em solução aquosa de cloreto de sódio a 2%, previamente esterilizada, para a formação de esferas de 3 milímetros de diâmetro. As esferas imobilizadas elas serão mantidas por 12 horas no cloreto de cálcio na geladeira, e após essas 12 horas as esferas serão retiradas do cloreto de cálcio e lavadas com água destilada para remover o excesso de cálcio. O método tecnológico de produção utilizado na cervejaria Cherry é um método tradicional, né, da produção da cerveja artesanal, como vimos mais atrás naquele fluxograma representado e explicado por mim.
Agora nós veremos, né, os equipamentos utilizados no processo de produção da cerveja. Aqui nós trouxemos um fluxograma básico representando uma microcervejaria, onde através das numerações representadas, né, nesse fluxograma, vocês conseguirão visualizar os equipamentos que vou citar mais à frente. E a nossa microcervejaria, ela utilizará dos mesmos equipamentos aqui representados, que são o moinho de malte, a tina de mostura e cozinhador de mosto, a tuna de clarificação, o impool, o tanque de água quente, tanque de água fria, resfriador do mosto, gerador de água gelada, tanques de fermentação e maturação, filtro de cerveja, tanque de cerveja pronta para servir, o balcão com choperia e o embarrilamento. E também nós utilizaremos de equipamentos como impressora, né, computador, softwares administrativos, celulares e um veículo automotivo para a produção, né, de marketing e distribuição das cervejas. Nós veremos agora, então, um orçamento para o funcionamento da cervejaria Cherry. O orçamento inicial foi calculado com base nas indicações da Sebrae em relação à montagem de uma microcervejaria com valores atualizados. E com base nisso, teremos um orçamento inicial de equipamentos de R$326 mil, onde R$20 mil serão destinados à compra de móveis e utensílios que serão utilizados na microcervejaria, R$200 mil serão destinados à compra de máquinas e equipamentos para a produção da cerveja, R$5 mil serão destinados à compra de equipamentos de informática, como impressora e computador, R$1.000 destinados a compras de softwares administrativos e R$108 mil destinados à compra, né, de um carro Fiat Toro Endurance Flex para a distribuição das cervejas em comércios, bares, restaurantes e distribuidoras da região dos lagos. Bom, o nome para a marca escolhida pelas sócias, né, no caso eu e a Bianca, foi o Cherry, em referência à fruta cereja, que possui uma cor e um sabor marcante. O logotipo, que servirá de base, né, para o rótulo da cerveja e de divulgação da marca, está representado nessa imagem aqui ao lado do slide. Nós utilizaremos 1% do faturamento bruto por mês para investir no marketing da empresa. Implementaremos em todas as cidades da região dos lagos outdoor, em áreas estratégicas para chamar a atenção do público. Buscaremos, né, parcerias com bares e restaurantes da região dos lagos, oferecendo degustações e banners para propaganda do nosso produto, e tornaremos os nossos produtos de referência na região e em todo o território nacional através de diferentes divulgações em redes sociais. Esse, então, é o nosso produto final, que será o carro-chefe da nossa cervejaria. Essa é a cerveja Red Cherry, que leva o nome da nossa cervejaria, possuindo um sabor marcante de cereja. E a cerveja produzida apresentará notas adocicadas, com baixos níveis de acidez e coloração avermelhada. A cerveja, né, ela tem sido, durante anos, um dos produtos mais consumidos mundialmente, e o surgimento de cervejarias artesanais tem ganhado mercado. Futuramente, gostaríamos, né, de ampliar o mix de produtos, sempre mantendo a identidade e qualidade, buscando estabelecer nossa marca na região dos lagos e possivelmente no mercado nacional, para que seja símbolo de qualidade e identidade. Além disso, desejamos criar, né, um site, um portfólio com nossos produtos, a fim de aumentar o público de interesse e também participar de diversos eventos envolvendo cervejarias artesanais. Essas, né, foram as referências utilizadas para a produção do presente trabalho, e gostaríamos de agradecer, né, a atenção de todos
e espero que tenham gostado da nossa proposta, né? Que é a nossa cervejaria Cherry, utilizando leveduras imobilizadas. E é isso. Obrigada.